2016 eu vim aqui, estive aqui em Salvador, falando sobre a questão do turismo náutico. E naquela época, acho que talvez uma das poucas coisas que nem você, Eduardo, nem a Mila responderam, e que acho que a maioria das pessoas perguntam, né, como é que o Paraná pode falar de turismo náutico com aquele litoral de 90 quilômetros, né? Então, assim, acho que isso eu ainda posso tentar responder, né, em falar sobre isso. O Hernani, como bom curitibano, né, Hernani? Então, assim, ó, a referência da náutica brasileira é curitibano. Acho que nós temos nessa parte aí, estou me espelhando bem, né, para poder trazer um pouquinho do que o Paraná, enquanto Estado, eu represento. Eu sou hoje... no período que eu vim aqui, eu era consultor do Sebrae, né? Então eu atuava com o Sebrae Bahia, Sebrae Rio de Janeiro, Sebrae Santa Catarina e Sebrae Paraná, justamente no desenvolvimento de projetos de turismo náutico. E hoje eu sou diretor de políticas ambientais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Paraná. Então eu respondo pelas políticas de meio ambiente do Estado, e também sou o diretor do Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra, onde eu faço a gestão de 74 unidades de conservação. Essas são uma das prioridades dentro do Estado. Então, são 74 parques estaduais nos quais nós administramos dentro lá do Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental do Paraná, que aqui eu não lembro, aqui é IEMA, né? Da Bahia, não lembro como que é qual é o órgão. INEMA é no Espírito Santo. E aí, o Eduardo, né, fala hoje do protagonismo do Paraná, da bola da vez, e aí vem essa referência a Salvador, a Bahia, que me chamou bastante atenção, justamente porque eu quis trazer um pouquinho dessa linha cronológica. A história do Paraná não começa em 2011. 2011 é quando o Rafael entra nessa história. É quando eu passo a fazer parte desse processo do desenvolvimento da economia náutica. E aí aqui eu mudo um pouquinho o termo, né? Nós não falamos lá em economia do mar, e sim em economia náutica, porque apesar dos 90 quilômetros de litoral, nós temos mais de 2.000 quilômetros de navegação fluvial. Então o Paraná tem uma navegação fluvial que é muito grande, e aí por isso que nós temos esse potencial, então a gente trata como economia náutica. Em 2011, nós iniciamos um projeto no estado do Paraná que se chamava o Navega Paraná. O Hernani lembra bem, né, do projeto. Então a gente começou lá atrás, né, no governo do estado, em 2011, então falando do potencial do estado, né, aqui nós temos a questão do litoral aqui, né, que são 90, é difícil aqui, são 90 quilômetros de extensão, mas você pega o Paraná, toda é uma ilha. A bacia do Paranapanema com São Paulo, a bacia do Paraná que pega Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina, e o Rio Iguaçu que nasce em Curitiba e vai até Foz. Então, assim, tudo isso aqui para falar dos 3 principais rios. E se você quiser, você sai de Foz do Iguaçu e vai até Buenos Aires navegando. Se você quiser, você sai de Foz do Iguaçu e chega em Minas navegando. Então, o potencial de navegação fluvial, que hoje é pouco aproveitado dentro dessa economia do país, né, quando a gente fala da economia náutica, é absurda. Então, a gente tem realmente todo esse potencial, e lá nasceu esse projeto, que era Navega Paraná. O Navega Paraná tinha essa intenção de tornar o Paraná referência nacional e internacional de competitividade relativa ao turismo náutico, e então ele está fazendo esse recorte, 2011 e hoje, 2024. E em 2016, eu estive aqui num evento denominado Café com Turismo, que o Sebrae trabalhava, e eu trazer isso aqui é o que eu apresentei em 2016. Então, o que eu quis trazer quando você começou a trazer os dados, Mila. Então, a gente estava trabalhando, né? Assim, a questão da Bahia, o maior trecho do litoral brasileiro, com 1.150 quilômetros. Então, como é que eu posso ter um estado com 1.150 quilômetros, tá lá, 3º estado em vagas molhadas? Isso tudo lá é da referência de vocês, Eduardo, da Cobar, daqueles estudos da indústria náutica, o Bahia, 5º estado em infranáutica com 4,5% lá em 2016, o Nordeste representando 15% da frota, a temporada 10 e 11, 14 e 15 com relação às atracações de navios de cruzeiro, a questão de todos os produtos que foram trabalhados ou que existiam. Então isso aqui eu estou trazendo literalmente, e até peço desculpa se tiver alguma falha, porque como houve uma mudança, que minha fala era no final da tarde, eu não tinha finalizado a apresentação, eu terminei lá às 3 da manhã, né? Então por isso que se tiver algum elemento fora,
Mas isso aqui é o retrato do que nós falamos em 2016 aqui, dos desafios da Bahia como um todo para o desenvolvimento do turismo náutico. E também das oportunidades da Baía de Todos os Santos. Uma das questões que o Eduardo comentou, e que eu vim aqui e acabei rodando, né, navegando na Baía de Todos os Santos, existe a plateia, praticamente todos são navegadores, amam a náutica, amam o mar. Então ficar no mar aqui você passa 1, 2, 3, 4, 5 dias e nem lembra do tempo. O turista, a experiência do turista que a Mila fala que ele tem que ter, a experiência do turista, ele tem que saber do ponto que ele sai e ao ponto que ele chega. Ele tem que ter a roteirização, ele vai de um ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. O que ele vai fazer, o que ele vai explorar, qual a experiência que ele vai ter. Então a gente tem que ter, então falava dessa oportunidade dos investimentos na Baía de Todos os Santos, que já foi apresentado, né, tanto pela Mila quanto pelo Eduardo, das oportunidades, dos gargalos, dos iates. Então, aqui fala, né, de estar repetindo, né, e já vinha sendo falado isso lá em 2016, a gente trazia essas informações. E os desafios, né, que acho que isso é muito claro, não deixou de ser. Claro que muito se avançou. Então, da tributação, da segurança jurídica, porque para você investir, você tem que ter segurança jurídica. Nós, como gestores públicos, né, Mila, a dificuldade de fazer a captação do investidor, que ele vai participar de uma concessão, que ele vai ter os 30 anos de concessão, que ele vai ter viabilidade econômica, o retorno desse investimento, o marco regulatório ambiental. E aí vem já um pouquinho dessa... eu estive há 20 dias atrás em Miami, nós fizemos uma missão do Paraná, e a Itaipu com os órgãos ambientais do Condado de Miami, né, então falando lá com o órgão ambiental deles, Alderme, para saber sobre licenciamento de marinas, dragagem, drenagem urbana, falando tudo sobre águas. Então, para entender todo esse processo, com a Câmara Americana, com vários órgãos ambientais lá dos Estados Unidos, e lá você tem um marco regulatório que às vezes em alguns elementos é até pior que o nosso. Então, assim, e isso, Eduardo, é uma questão que eles colocaram assim: hoje, com a atual legislação deles, não saem novas marinas. Então, assim, para você ver, a gente achando que a nossa era ruim, em alguns aspectos, mas eles colocaram que hoje, na atual situação, eles não conseguem mais. Então, assim, as dificuldades que está se tendo por conta da pressão justamente ambiental e do impacto, né, ambiental que se tem tido aí com as questões. As estruturas de apoio náutico, aqui a Prefeitura colocando a mão de obra, qualidade de oferta, qualidade de diversidade. Ou seja, por que eu falo que me surpreendeu? Porque o Estado do Paraná começa em 2011 esse processo com a minha... Não é que o Estado começa em 2011, eu entro em 2011. A Bahia, eu estive aqui em 2016 falando sobre esses desafios, e a Mila, né, pega e me apresenta praticamente cada um desses itens aqui, descreve na apresentação. Eu não estou falando por ela, gente, eu estou falando por vocês. Eu acho que de 2016 a 2024, 8 anos, em termos de política pública, é muito pouco tempo, né, para desenvolvimento. E avançou demais, demais. E avança demais, aqui eu queria parabenizar não só ela, toda a equipe, aquelas pessoas que fazem parte desse processo, que foi, né, o advogado ali colocou, a questão de não ser só técnica, e não ser só agente público, de ser alguém que deixa de ser protocolar. Você não ser protocolar, não cumprir sua função. O Hernani podia vir aqui junto com o Chico, sentar, organizar o evento e ficar quieto, não avançar. Não, está lá, que nem você falou, buscando novas tecnologias para desenvolvimento de combustível. Eu e o Eduardo, pela Cobar, então, nós deixarmos de sermos somente protocolares dentro daquilo que nós nos propomos a fazer. Senão eu não estaria aqui falando também, né, como diretor de meio ambiente de um órgão ambiental do Estado, né, falando do desenvolvimento de uma economia, de uma atividade. E eu acho que é esse entendimento e essa integração que nós temos que entender e fazer parte desse processo. Então isso aqui era um dos desafios em 2016 e dá para ver que vocês estão cumprindo a risca e correndo atrás para que isso seja alterado. E, nesse tempo, entre o início de 2011 e 2019, nós tivemos uma retomada, né, em 2019, com o governo do Ratinho Júnior, por isso que daí aí, o Eduardo praticamente contou tudo que eu ia contar aqui, né, brincadeiras à parte, mas assim, com o trabalho da aproximação do Hernani, Eduardo, com o governador,
O Ratinho é um governador que não só gosta da atividade como tem, né? E ele assim, você vê quando a pessoa ama porque ele vai lá e comprou um barco de madeira, reformou o barco de madeira, ele não foi comprar um iate, né? Ele foi fazer ele gosta dessa navegação, ele gosta de curtir, de pescar, de ficar. Mas nós retomamos o projeto em 2019, né, e essas premissas se mantiveram, da transformação do Paraná num destino internacional, de fazer o fomento da economia náutica, de trabalhar, e aqui eu faço menção ao Hernani, porque o Hernani, no início, como o Paraná e São Paulo tem o canal do Varadouro, que é um canal criado por pessoas para ligar os dois estados de forma navegável, e a prefeitura de Guaraqueçaba e Canané estavam querendo abrir uma estrada para ligar um município ao outro, por causa da Mata Atlântica, por causa da ligação. O Hernani foi o primeiro que levantou lá e brigou com todo mundo. Você já tem uma estrada, para que eu vou abrir uma nova estrada? Vamos fomentar e fortalecer. E aí esse olhar realmente do turismo náutico, a economia náutica como estratégia de conservação, de proteção ao meio ambiente. Trabalhar isso efetivamente, comunicar isso para que as coisas possam acontecer e consolidar o Paraná como o quarto polo náutico do Estado. Então a gente trabalhou nesses eixos, né, de políticas públicas, infraestrutura, gestão e mercado, né, então acho que é a mesma coisa que Salvador está fazendo, de formas, talvez aqui a gente trabalhando com a comunicação e disposição diferenciada, mas é nessas linhas que nós estamos trabalhando. E aí vem, o que veio de políticas públicas de 2019 para cá no Paraná? Primeiro, em 2020, nós fizemos uma resolução que definia normas de uso dos entornos de reservatórios artificiais. Então, vocês têm aqui Paulo Afonso, né? Paulo Afonso, como é que é a ocupação do reservatório? O que dá para fazer lá, na região? Dá para navegar? Dá para ter marina? Dá para... o Paraná tem uma série de usinas hidrelétricas, tem grandes usinas hidrelétricas, além de Itaipu. Imagina, o lago de Itaipu, de uma ponta a outra, tem 300 quilômetros de extensão. Então, assim, de uma ponta a outra, esse é o lago de Itaipu, mas a gente tem mais 10 lagos, mais ou menos, nessas dimensões. Então, que podem ser usados e ocupados. Então, nós fizemos, dentro do meio ambiente, uma norma para uso e ocupação desses reservatórios, que facilitou essa ocupação. Atualizamos o regulamento de licenciamento de empreendimentos náuticos em 2022, mas essa missão para Miami agora foi justamente para nós fazermos uma nova revisão, para agilizar o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos náuticos, facilitar esse processo. Está aqui, né, a foto da missão, e também, como o Eduardo colocou, então, assim, dos 3 principais elementos é o decreto, então é o 5317 e o 5318, são os dois desse ano, de 2024, que altera a questão do ICMS ecológico, que faz a colagem tributária e faz com que o Paraná hoje atraia, já tem a Aventura, a Victor Yachts já tinha saído no trabalho que a gente desenvolveu, a Dracar Boats está querendo ir para o Paraná, então vários estaleiros estão começando, né, a se colocar, a virem para o Paraná em relação a esses processos. Então, em relação às políticas públicas, o órgão ambiental trabalhou para facilitar, agilizar, junto com a Invest Paraná, que é um órgão de investimentos, para poder trazer esses processos. Na questão de infraestrutura, foi anunciado essa semana ainda, né, não sei se acompanhou, o governador anunciando lá os projetos da dragagem do Canal do Varadouro. Então, o Canal do Varadouro, porque hoje embarcações acima de 40 pés já estavam com dificuldade de passar numa certa região ali do canal, que liga São Paulo. Por que acontece? O Paraná fica no meio do caminho entre São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então, as embarcações passam ao largo e não estavam entrando. Nós não temos uma baía em Todos os Santos, mas temos uma baía de Paranaguá tão bela e grande também para navegação, totalmente inexplorada, que as embarcações não paravam. E aí nós fizemos esse trabalho, tem esse projeto em andamento da dragagem do Canal do Varadouro entre os dois estados, São Paulo e Paraná. Nós anunciamos isso dentro do Boat Show também, 100 milhões de investimentos em infraestrutura náutica, pires e flutuantes, que vem de uma indenização da Petrobras. 10 flutuantes já estão em fase de instalação no litoral, agora para ligação dos parques estaduais, para que as pessoas possam acessar os parques em áreas navegáveis. E
né, também foi feita uma concessão agora de uma área inoperante do Porto de Paranaguá. Então, a administração do Porto de Paranaguá em Antonina, tinha uma área inoperante e foi feita uma concessão para a instalação de uma marina. Então, nós temos uma marina lá que agora também está sendo, vai ser feito um investimento para a instalação dessa marina, que possivelmente vai ter também todas as outras, na sua retroárea, hotelaria, estaleiro e tantos outros equipamentos e serviços na Baía de Antonina. Então, aqui para citar só 3 principais investimentos aí, em relação nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos dentro do estado do Paraná. Em relação ao mercado, na retomada, o Guia Águas do Paraná, junto com a Náutica, relançamos o guia, está na hora de fazer a atualização, Hernani? De fazer a atualização do guia, e algumas coisas que como vocês, Boat Show Bahia, nós tivemos também o primeiro Boat Show Foz, o ano passado. O mercado, e é um mercado que não é só para o paranaense, é um mercado que você tem ali Paraguai e Argentina. O mercado de pesca esportiva é gigante naquela região, e as pessoas vão muito para pescar lá. Então, a gente tem, na primeira edição, o resultado de comercial foi de 30 milhões, de 30 milhões de comercialização em embarcações só o ano passado, na primeira edição do Boat Show Foz. Mas eu queria aqui trazer 2 locais que acho que são extremamente... Nós não temos ideia. Aqui, essa região é no norte do estado do Paraná. Se chama Sertaneja. Alguém já ouviu falar em Sertaneja? Já ouviu falar em Sertaneja? Então não está tão... Sertaneja foi um dos locais escolhidos pelo grupo Hard Rock para ter um hotel no Paraná. Então eles estão construindo lá, está finalizando o hotel do Hard Rock. Ao lado do Hard Rock tem esse condomínio, Estância Punta del Este. Esse condomínio, ele tem lago próprio, dá para ver aqui, tem o lago próprio, tem o lago do reservatório e tem a aeroporto próprio. São 800 lotes que você tem a sua casa e a marina, e mais 500 lotes que você coloca um avião dentro de casa. Então as pessoas, além de embarcação, ainda colocam um avião, tem um hangar para colocar um aviãozinho ali dentro de casa. Então imagine um município que ninguém imaginava, nem existia no mapa, 6 mil habitantes, que hoje tem esse é um dos condomínios, Eduardo. Nós fomos lá visitar, eles estavam lançando. Pense que você pode ter, você tem a sua marina, você tem seu hangar em casa e coloca o avião dentro de casa. Então isso, no norte do Paraná, é uma região que eles chamam de 30 graus o ano inteiro, 30 nós de vento todos os dias. Então, para quem gosta de velejar, kitesurf, diz que é um dos points do kitesurf. E Porto Rico, que está aqui na matéria Miami do Sul. Porto Rico, o Hernani não conhecia a dinâmica lá de Porto Rico, quando foi conhecer. Porto Rico é uma cidadezinha de 3 mil habitantes, lá no noroeste do estado do Paraná, na divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Essa cidade tem 3 mil habitantes e 4 mil embarcações registradas no município. Só para vocês terem uma ideia de como que está o desencadear do mercado náutico na região. São 3 mil habitantes com 4 mil embarcações no município, assim ferve, e assim não tem marinas, porque o Rio Paraná ali tem uma corrente muito forte, não tem tem os flutuantes, mas o pessoal sai do condomínio, das garagens náuticas em cima do trator, já o trator vai puxando pela cidade, desce na rampa, sobe, e assim, o dia inteiro, gente, e vai até de noite. E tem as praias do Rio Paraná, que são belíssimas, ali, não é por acaso que a região está se desenvolvendo, porque o Rio Paraná, naquela região, você chega a ter 20 metros de visibilidade para mergulho. Eu fiz esse mergulho com cilindro no Rio Paraná, algo extremamente impressionante para quem gosta dessa parte da natureza. Então, quando a gente fala de mercado, nós estamos falando aqui de um estado que não está, assim, claro que está olhando para os seus 90 quilômetros, mas assim, em águas interiores, nós estamos cada vez mais avançando, e é essa região que tem crescido dentro do estado como um todo. Mas tudo isso vem dentro de uma estratégia: definir políticas, agilizar licenciamentos, pensar captação e atração de investimentos, pensar a capacitação. Nós temos que eu acabei não trazendo no retrato, deixa eu ver se está, mas acho que no mapa aqui dá para ver na sequência. Aqui é o Rio Paraná, que eu falei para vocês, a região do Parque Nacional de Ilha Grande, dá para ver que a água, e essa região é isso aqui,
Então, a gente está falando desse ponto até esse, né, nós fizemos um levantamento, são mais de 30 infraestruturas que vão ser implementadas, de flutuantes. É o Parque Nacional de Ilha Grande, né, onde você tem o início do Pantanal praticamente. Então são 300 quilômetros nesse trecho e mais 300 quilômetros para baixo, de Guaíra até Foz do Iguaçu, que pega o Lago de Itaipu. Aqui não, o Lago de Itaipu está para baixo dessa área. Então, essa região toda, ela está em pleno crescimento, em plena expansão náutica, né, principalmente em relação à pesca esportiva, e aqui o litoral do Paraná. Então, eu acabei não comentando, aqui no litoral do Paraná, nesse miolinho onde tem a Ilha do Mel, a Baía de Paranaguá, tem a Ilha das Cobras, que é uma antiga residência oficial do governador, que foi transformada agora em unidade de conservação, um parque estadual, e nós estamos finalizando a reforma. E lá dentro dessa Ilha das Cobras também vai ter a Escola do Mar. Então, juntamente, não sei se aqui vocês estão pensando com o Sebrae e com o SESC, mas lá nós temos uma conversa com o Sebrae e o SESC justamente para a operação dessa Escola do Mar, que vai ser feito o trabalho todo de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de mercado, a gente está falando justamente de todas essas questões de investimentos, de promoção, de feiras, e justamente da roteirização, que também foi muito falado aqui. A necessidade, Eduardo, não tem como você ocupar esses espaços, desenvolver roteiros, fazer navegação se você não tiver ponto para atracação, se você não tiver pontos para pernoitar, se você não tiver pontos para reabastecer a embarcação, ou mesmo para fornecer e oferecer um passeio. Então aqui, hoje, são as principais regiões, e nós temos, então, são hoje 5 regiões dentro do estado que estão nesse pleno desenvolvimento. A região do Lagamar, litoral do Paraná, que pega do norte de Santa Catarina até o sul de São Paulo, o Encontro das Águas e Biomas, que é essa região aqui do noroeste do estado, que pega ali Mato Grosso do Sul e São Paulo, o Vale do Paranapanema, que é onde está a usina de Capivara, que eu mostrei para vocês ali, a estância Punta del Este, no rio Paranapanema, Angra Doce, que é a região norte do Paranapanema, onde tem Ribeirão Claro e Carlópolis, e se chama Angra Doce, porque também tem uma infinidade de ilhas e a cor da água igual a de Angra dos Reis, por isso que o pessoal acabou chamando de Angra Doce, e o Lago de Itaipu. Então são as 5 principais regiões hoje do estado do Paraná em desenvolvimento com atividades, implementação de infraestrutura náutica e todo esse processo de conhecimento. E aí vem os números que eu queria, que eu acabei comentando com o Eduardo. Gente, hoje o Paraná tem 95 mil embarcações registradas. É o 3º estado no país já. Então, por isso que a gente fala, só tem 90 quilômetros. Nós somos o 3º estado em número de embarcações registradas no país. Quando nós falamos em turismo, o Paraná está com 45 mil embarcações registradas para turismo. O que quer dizer que hoje, quando a gente fala de lancha, 35.200 embarcações, nós já somos o 2º estado em número de lanchas registradas. Então, assim, a gente passa, aqui em número de lanchas, a gente passa o Rio de Janeiro já nesse processo de número de registro de embarcações. E aí, o comparativo que eu quis fazer com Miami, que é um número aproximado muito, só pelo número, 17, Mas, nós somos em Miami agora nessa missão, e os órgãos lá apresentaram a economia náutica, esporte e recreio, representa, não para Miami cidade, condado de Miami, tá? Para o condado de Miami, 18 bilhões de dólares ano. Tá? O condado de Miami, a economia náutica, depois eu posso passar as apresentações para vocês de lá também, a economia náutica, o de esporte e recreio no condado de Miami representa 18 bilhões de dólares ano. E aí, com os números que vocês trouxeram da Cobar, dos 141 milhões nas 300 vagas de marina, fazendo essa metodologia com o número de embarcações registradas e todo o pessoal do turismo fez um cálculo, o impacto da economia náutica no Paraná hoje é de 17 bilhões de reais ano. E aí fica aquela pergunta que a Mila começou lá, por que a gente tem que trazer esses dados? Por que você, Eduardo, a gente tem que trazer esses dados? Para demonstrar a capacidade que que a cadeia náutica propicia, de empregos, de renda, de
tributos, que é o que vai propiciar todos os demais desenvolvimentos, né, seja de implantação de marinas, implantação de infraestrutura náutica e tantos outros serviços. Então, aqui fica a demonstração de que é possível se fazer, e aí por isso que eu quis fazer aquele recorte, 2011, 2024. O Paraná estava engatinhando no processo, então a gente está falando de 13 anos. Mas vocês podem fazer esse recorte, que, olhando, vocês já estão 5 anos adiante. De 2016 para cá, do que eu vi que era um reflexo muito similar, de 2016 vocês fizeram em 8 anos praticamente essa lição de casa. Então, vocês fizeram já em menos tempo do que o Estado do Paraná. Pelo menos aqui estou falando de Salvador. Espero que os outros municípios também acompanhem, o Estado acompanhe, mas a gente vê que Salvador acompanhou esse processo. Então, o que o Paraná está fazendo fez em 13, Salvador conseguiu fazer em 8. E aí, todos que venham, e aí, acho que a intenção é justamente essa, a gente consiga, cada ente, cada agente, cada protagonista desse processo, consiga cumprir e pegar essas lições aprendidas. As apresentações que cada um traz, os números que cada um traz, é justamente para subsidiar e acelerar. Acho que a gente tem que, o Ctrl-C, Ctrl-V hoje em dia, a própria questão tributária, da colagem tributária é isso. Copiar realmente o que os outros fizeram de bom e melhor e aperfeiçoar, inventar. Hoje não existe mais tanto esse processo, é difícil você dizer inventei algo novo, né? Chegar hoje nesse momento e dizer que inventei algo novo realmente bem difícil. Então, gente, eu queria agradecer e, na verdade, assim, contar um pouquinho, acho que assim, tratar só da questão do licenciamento ambiental, assim, as resoluções estão aí disponíveis, a legislação ambiental está disponível, o que vocês precisarem. Nós estamos hoje com mais de 70 empreendimentos em licenciamento dentro do Estado do Paraná, de infraestrutura náutica, de marinas, que estão buscando licenciamento. Essa semana recebi mais 2 pedidos lá para Foz do Iguaçu, de pedido de marina, que o pessoal está querendo implantar a marina, porque falta vaga, não tem onde colocar barco, e o pessoal quer ir navegar no Rio Iguaçu, quer ir navegar no Lago de Itaipu. A Itaipu está desenvolvendo um estudo específico, um master plan para uso e ocupação do lago, para mudar todo esse processo de ocupação do Lago de Itaipu. Então, existe essa vontade de todos, né? Mas eu acho que é importante a gente poder fazer essa referência, mostrar que, assim, ver que os processos estão acontecendo, ver que os projetos estão caminhando, e que vocês têm um passo dado, muito bem dado, seja com a gestão pública, seja com o Chico aqui no Boat Show, com o Hernani, que eu acho que também é fomentar esses espaços, trazer esses projetos para divulgar, promover e mudar esse panorama. Acho que não dá mais para falar, né, Eduardo, aquela coisa de que a navegação, a embarcação de esporte e recreio é para poucos. Acho que até nessa conta, naquela conta ali dos números de embarcações, hoje o Paraná já está em 1 para 231. Naquela conta ali, já é melhor. A gente falava em 1 para cada 1.100, 1.200 no Brasil, então você pegar uma embarcação para cada 230 pessoas já está começando a ficar razoável. Mas a gente vai avançar. Gente, muito obrigado a todos. Fico à disposição. Sucesso para a Bahia, sucesso para Salvador, sucesso para todos os municípios aqui da Bahia de Todos os Santos. Que vocês tenham uma Bahia maravilhosa. Eu espero não vir assim novamente só para palestra, mas ir lá para Proforte, conhecer a Bandeira Azul, comer um bobó de camarão em Itaparica, comer um acarajé ali no Rio Vermelho. Vamos ver se vai dar tempo hoje, né? Porque de madrugada já tem que estar voltando para Curitiba, né? Mas obrigado a todos vocês. E aí, o curitibano se reconhece assim, né? Um ar-condicionado, todo mundo de casaco e eu de camiseta aqui, né? Porque a semana passada a gente estava com 0 graus, né? A gente teve semanas, 3 dias de 0 graus com máxima de 11. Então, hoje o dia aqui está muito bom para nós. Obrigado, parabéns a todos vocês. Cabe-nos ainda agradecer os esclarecimentos, mostrando que é possível crescer e cuidar do meio ambiente. Rafael André, muito obrigado, tá, pela sua somatória no nosso Congresso Internacional Náutico, mas nós queríamos também, Rafa, aproveitar a sua presença e franquear a oportunidade a quem quiser fazer alguma pergunta, esclarecimento. O Rafa foi muito somador neste congresso, trazendo números eficientes, mostrando a grandeza aí do movimento náutico. Nós temos ali uma pergunta, Rafa.
Na verdade, eu queria escutar, pelo que você apresentou aí, Rafael, né? Vocês já têm lá uma etapa um pouquinho mais à frente da nossa em relação a alguns projetos. Eu queria ouvir um pouco de como é que foi a experiência de vocês com essa multiparticipação municipais, né? A gente viu ali vários roteiros já meio que se consolidando, já viu um investimento público já estadual, pelo que eu entendi, em infraestrutura acontecendo já lá. Como é que foi essa união aí entre esses municípios, esse diálogo? Quem capitaneou isso? Foi através do governo do estado? Foi um movimento das câmaras de turismo? Como é que foi que vocês conseguiram fazer essa junção entre diferentes destinos numa mesma região para conciliar aí os interesses, o que é que um tem de atrativo, o que é que o outro não tem, qual é o investimento que cabe em um, o que é que não cabe? Então, como é que foi esse diálogo, como foram os desafios que vocês enfrentaram para unir esse conjunto de interessados aí nesse projeto do Paraná? Bom, esse é um ponto bastante sensível, acho que do diálogo, porque cada região tem uma característica. Nós temos a região de Porto Rico, que é do consórcio da APA Federal do Noroeste do Estado, são, se eu não me engano, 10 ou 12 municípios. Ali nasceu meio que, como nascem muitos destinos turísticos do Brasil. Nasce por algum influencer, por alguém que postou, que achou bonito, e ali o negócio veio como uma avalanche. Foi uma avalanche, está sendo uma avalanche. Tanto está sendo uma avalanche que aí vem os problemas. Os prefeitos de Porto Rico e São Pedro do Paraná chegaram para nós, pelo amor de Deus, porque ali são várias, como eu mostrei, são várias ilhas que têm praias, né? Então o pessoal sai de barco e chega nas praias, som alto, cachaça, desculpe falar, mas é isso, bebendo. E aí os prefeitos falaram, gente, pelo amor de Deus, crie uma unidade de conservação, um parque estadual, porque a gente não controla mais, né? Então eles perderam o controle, portanto, de condomínios. Então ali a gente chegou agora num processo de construir junto com eles, pelo Sebrae, até o Sebrae que apoiou esse processo, de fazer o zoneamento de ordenamento, a lei do zoneamento de ordenamento náutico do município, a questão do transporte aquaviário, da regulação de minutas de projeto de lei. Então foi desenhando, mas isso ali naquela região aconteceu dessa forma. Mas o processo do Estado como um todo, ele vem, o Eduardo acho que estava, o Eduardo lembra, o Paraná surgiu o Fórum Náutico Paulista e o Fórum Náutico Fluminense, né, e existiu o GT Náutico Nacional. Então no GT Náutico Nacional, e aí por isso que eu falo assim, quando a gente deixa de ser protocolar, porque eu vou dizer, foi muito do Rafael quando eu conheci o Hernani, conheci o Eduardo, e fui me espelhando e levando isso para frente e cativando e conquistando todo mundo para defender essa bandeira do Náutico no Paraná. Mas o Paraná muda quando ele passa a ter uma cadeira no GT Náutico Nacional, que hoje está desativado, né? Então, assim, apesar de existir o Fórum Náutico Paulista, apesar de existir o Fórum Náutico Paulista e o Fórum Náutico Fluminense, o Paraná foi o segundo estado a ter isso de forma oficial por decreto. Então, o órgão que eu administrava na época, que era a Eco Paraná, que era vinculado à Secretaria de Turismo do Estado, era o órgão de desenvolvimento de projetos, nós nos posicionamos para elaborar esses estudos dentro do Estado. E você foi bem cirúrgica quando você falou, sem dados não se faz nada. Então, para chegar nesse momento de defender a cadeira do Paraná no Fórum Náutico Nacional, no GT Náutico Nacional, de defender essa discussão com os consórcios municipais, com as regiões metropolitanas, nós precisávamos dos dados. E aí a gente começou a levantar quantas embarcações, quantas habilitações, fizemos o diagnóstico da cadeia, né, da economia náutica. Esse é um trabalho que eu participei no Rio de Janeiro também. Então, eu fui consultor do Sebrae durante 5 anos, em Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty. Então, a gente fez todo o projeto, desenvolveu o selo de qualidade do turismo náutico, fez a cadeia, fez o diagnóstico do litoral do Paraná, está fazendo agora o diagnóstico da economia náutica do Lago de Itaipu, porque nós estamos falando aqui, a gente falou dos atrativos, a gente falou da cadeia de suprimentos, a gente falou dos estaleiros, a gente falou das embarcações, mas uma das coisas que mais
traz recursos dentro da cadeia, principalmente do turismo náutico, é a gastronomia. Então, assim, a gastronomia toda aqui de Salvador, principalmente aqui, toda está envolvida com pesca, né? Da Bahia e todos os santos é pesca. A pesca, então, a pesca é náutica, então a gente tem que trazer esses elementos para dentro desse processo. Então, como é que não tem uma receita de bolo, então, nesse caso específico, para cada região foi um processo. Então, algumas foi porque já veio essa avalanche e precisava, não tinha mais para onde correr, outras que não tinham nada, resolveram se organizar e veio um movimento de baixo para cima, com os entes privados, IGRs, instâncias de governança, associação comercial, e aí o município puxa, tem outras que então em cada região acaba sendo não tem uma receita, mas assim, eu acho que sempre tem um ente participativo nesse processo, ou vem um SEBRAE, ou vem uma FIEP, que em Santa Catarina tem a rota estratégica lá da economia náutica, tem alguém do G7, não sei se é G7 que vocês trabalham aqui também, que é a FIEP, FAEP, que são as federações, né? As grandes federações do Estado, né? Então lá nós temos o G7, sempre alguma federação está envolvida nessa articulação público-privado e sociedade civil que é importante para ter quem puxa, né, esse processo.